Olá, professora Larissa Taide, sua professora de redação para o Enem. Vamos estudar redação? Bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, tá? Muito importante. São detalhes que podem ferrar sua redação. Lara, é isso mesmo? Ferrar minha redação? São detalhes que podem te custar muito caro, tá? Então é o seguinte, primeira coisa que as pessoas têm se esquecido demais é de que o texto dissertativo argumentativo do Enem é um texto opinativo. É isso mesmo, as pessoas estão deixando passar o básico do básico. Como assim, professora? Veja bem, quando você produz um texto dissertativo, argumentativo, você precisa apresentar o seu posicionamento. O que é o meu posicionamento? É o que eu penso, é a ideia que eu irei defender a respeito do tema que foi colocado na proposta de redação. Eu preciso ser muito inteligente nessa hora, tá? Você precisa ser muito inteligente nessa hora, por quê? Porque é claro que na hora de se posicionar, você vai levar em consideração os textos de apoio do Enem. Tá certo? Professora, quantos textos de apoio eu vou ter lá? Você vai ter de 3 a 4 textos de apoio, normalmente de gêneros textuais diferentes, ou seja, eu vou ter uma notícia, eu posso ter uma propaganda, o Enem gosta muito de colocar gráfico, infográfico, muitas vezes um trecho de uma lei, um trecho de um estatuto, tá? Então são gêneros textuais diferentes, exatamente para que você veja como aquele tema está sendo abordado de formas diferentes, tá? Por fontes diferentes, para você definir qual será o posicionamento que você irá adotar. Não se esqueça de que isso é tese, posicionamento é tese, e você não pode deixar de colocar. Professora Larissa, eu tenho uma dúvida, sabe? Eu gosto de me posicionar depois que eu já coloquei meus argumentos, eu gosto de colocar meus argumentos primeiro. Eu falo por quê primeiro e depois eu venho e me posiciono. Isso está errado. A sua tese, ela deve vir no seu primeiro parágrafo da redação. Como assim, Lara? Eu tenho que começar com a tese? Você pode começar com a tese se você quiser. A maioria dos alunos não faz isso. A maior parte dos alunos faz uma contextualização, ou uma contextualização histórica, ou uma contextualização sociológica, tá? E depois começam a posicionar-se em relação àquele tema. E depois posicionam-se em relação ao tema. Ok? Mas você pode começar na primeira linha, se quiser, colocando o seu posicionamento. O que você não pode deixar de fazer é de posicionar-se em relação ao tema de uma forma muito clara, tá? Mostrando, por exemplo, que você é a favor de uma determinada situação, tá? Sem usar a expressão a favor, é claro, tá? Mostrando-se contrário àquele tema que foi colocado, daquela forma que foi abordado, tá certo? Você também pode fazer isso, tá? Então, no tema, a manipulação do comportamento dos usuários. No tema, por exemplo, a manipulação do comportamento dos usuários, né? Eu posso colocar, me posicionar absolutamente a favor da questão. No entanto, os textos motivadores não estavam apontando para isso. Os textos motivadores estavam apontando que, na verdade, eu deveria seguir num caminho contrário a isso. Ou seja, ele me dá pistas, professora. Sim, é isso. O texto motivador, ele te dá pistas, tá? De como é que você vai conduzir a sua redação, tá certo? Então, os textos traziam índices ali, o texto trazia questões, né, que, na verdade, suscitavam no leitor, que no caso é você, candidato, tá? A ideia de que a manipulação do comportamento do usuário não é algo positivo, tá? Então a sua tese, ela vai caminhar por aí exatamente. A manipulação do comportamento dos usuários é algo preocupante. É uma realidade brasileira com a qual toda a sociedade deve se preocupar. Por exemplo, é um tipo de tese, ou seja, eu preciso deixar claro, eu preciso deixar muito claro para o corretor qual é meu posicionamento em relação ao tema, tá? Se é algo de que eu discordo, se é algo com o qual eu concordo, se eu vejo aquilo como um problema, um problema a ser resolvido, é uma questão a ser debatida, tá? É uma questão que precisa ser discutida, por exemplo, tá certo? Eu preciso deixar muito claro para ele como eu enxergo essa manipulação do comportamento. Por exemplo, como eu enxergo a questão do racismo, o combate no racismo no Brasil. É bom? É ruim? Precisa ser feito com urgência? Pode esperar? Tá? A persistência da violência contra a mulher. Então está historicamente fechado que aquilo não se resolveu, apesar da Lei Maria da Penha, apesar da lei do feminicídio. O que eu vou colocar? Eu vou colocar que aquela realidade persiste,
né? Ela se mantém apesar de algumas legislações que já existem aí. Então, qual é a falha? Qual é o problema? Eu preciso me posicionar em relação a isso. Ou seja, eu tenho que deixar claro que eu concordo com o que está sendo dito, discordo do que está sendo dito, que aquilo é um problema a ser tratado, que aquela é uma questão a ser discutida, tá? Ou simplesmente é algo que o Brasil precisa, se for um tema virtuoso, se for um tema positivo no caso, ok?